Então, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Horta, sou aqui de Boca Raton, na Flórida, e estamos no Verbo Connect, compartilhando algo da parte de Deus para a sua vida. Nós somos do Ministério Verbo da Vida, nós somos da Palavra da Fé e do Amor, e nós vamos para todas as nações, amém? Você crê comigo? E quando nós estávamos iniciando nosso bate-papo, logo no início, né, do culto, o pastor Francis falou algo que eu percebo que Deus está interessado em falar isso para vocês, que é o quê? Hoje a palavra vai ser animadora. Ele falou bem assim: se prepare que a palavra vai ser animadora. Mas deixa eu falar algo para você, querida. A palavra por si só ela é ungida, ela é poderosa para te alcançar e fazer uma transformação no seu espírito e você poder usufruir do melhor de Deus para sua vida. Amém? Então, se eu pudesse dar um nome a essa ministração, eu daria: tenha bom ânimo. Você pode repetir comigo? Tenha bom ânimo. Repete comigo: eu vou ter bom ânimo. Eu vou ter bom ânimo. Oh, glória a Deus! Isso aí, Rosana. Fale porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém. Por que eu digo isso, queridos? Nós estamos passando por dias que não preciso repetir para vocês, né? São dias maus, não é verdade? Existe muita coisa acontecendo, muita informação, muita confusão. Eu sempre vou falar isso nas minhas ministrações. Se você estiver muito envolvido com redes sociais, com mídias, muita informação chegando, cuidado, que isso pode trazer confusão para você, porque a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Cristo. Se você ficar ouvindo qualquer coisa, você pode gerar incredulidade. A fé funciona tanto para o que é verdadeiro, tanto que é a vontade de Deus para a sua vida, quanto também ela funciona para a incredulidade, para aquilo que não vai ser bom para a sua vida, não é verdade? Então, eu recomendo que você ouça essa mensagem, ouça a palavra de Deus dia e turnamente, sabe? Todos os momentos. A palavra de Deus vai dizer, né, que nós não devemos nos apartar do livro dessa lei, da palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite, para que tudo que a gente faça, né, seja bem sucedido. Então, a palavra de hoje é para que nós tenhamos bom ânimo, porque, como eu falei, hoje, os dias de hoje não são dias tão tranquilos, são dias maus, são dias onde nós recebemos informações ruins a cada minuto. E se nós estivermos desconectados daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente pode começar a achar que vai ser para a gente, queridos. Deixa eu declarar sobre a sua vida: você e sua casa não serão atingidos por essas notícias do inferno que tem chegado. Sabe aquilo que tem tentado te colocar medo? Eu repreendo em nome de Jesus. Você vai ficar com o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Amém? E eu quero falar para vocês, eu gostaria que você abrisse em João, capítulo 16, verso 33. Nós vamos ser bem didáticos aqui. Nós temos uma mestra da palavra aqui conosco, professora do Rema. Tem mais também o pastor Francis, mas eu vou ter muito cuidado para ensinar, porque tem uma mestra da palavra aqui. Qualquer coisa pode me corrigir, tá? Estou aqui para aprender. A lua é um sucesso. Então, em João 16, verso 33, vai falar assim para gente, queridos, que Jesus ele diz assim, ó: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Olha que interessante. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Oh, glória a Deus. E você está perguntando assim: rapaz, Jesus venceu o mundo. E ele disse para a gente ter bom ânimo. Agora eu vou te explicar por que você tem que ter um bom ânimo. Porque você está em Cristo Jesus. Você já está no vitorioso. Não há nada no mundo que pode te parar. Não há nada que o diabo faça que possa te impedir. Somente você mesmo pode paralisar. Se você gerar medo, se você tiver incredulidade. Você está comigo até aqui?
Eu estou querendo te dizer que Jesus já conquistou uma vitória, a qual ele diz o seguinte: você vai passar por momentos difíceis no mundo, mas tenha bom ânimo, se anime, se alegre, porque eu já venci essas coisas. E você hoje está em mim. Você acredita que hoje você está em Cristo Jesus? Eu quero ler com você 1 Coríntios 12. Vá comigo lá para 1 Coríntios 12. Porque eu estou falando que você está em Cristo, eu estou em Cristo, e a palavra nos garante isso. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12. Oh, glória a Deus. Amém. E esse ensinamento, essa doutrina, queridos, vai fazer com que você compreenda onde você está, para que você seja ousado e não temas, não tenha medo, você tenha bom ânimo. No verso 12 está dizendo assim, ó, porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Para comigo aqui rapidinho, nessa metade do verso 13. Nós sabemos que existem 3 tipos de batismos: o batismo nas águas, o batismo no corpo de Cristo e o batismo no Espírito Santo. Aqui nós estamos tratando no momento que você crê em Jesus, que você aceita Jesus, você é inserido no corpo de Cristo, você é enxertado em Cristo. Você lembra que no início da ministração eu falei aqui, Jesus já venceu. Você foi colocado no momento que você nasceu de novo no vencedor, naquele que já venceu. Por isso que você é mais do que vencedor. Você não precisou fazer nada, queridos. Não havia nada que você fizesse que ia mudar alguma coisa. O salário do pecado era a morte, o nosso salário era morrer, mas Jesus pagou o preço do pecado. E nele nós vivemos. Amém? Você está comigo? Se você está crendo nisso que eu estou falando, você pode escrever um glória a Deus aí. Eu agradeço. Vai ser bom demais, porque eu vou perceber que você está recebendo. Amém? Eu vou avançando. E aí no 13 está dizendo que nós fomos enxertados em Cristo. Olha aqui que interessante. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Você entenda. Eu queria que você entendesse que hoje eu, você e todos nós que estamos aqui, nós fazemos parte de um corpo, nós somos membros e fazemos parte de um corpo. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Queridos, essa consciência de que Jesus já venceu tudo que ele precisava vencer me coloca numa posição de tranquilidade, de uma posição de ter bom ânimo, independente daquilo que se levanta ou não contra mim. Amém? Você está comigo? E se você, depois do verso 14, você descer mais um pouco, você vai ver no verso 18 assim, ó, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um no corpo como lhe aprouve. Você vai entender que nós somos diferentes e cada um de nós faz parte de uma parte desse corpo. Cada um é um membro específico. Nós não somos a mesma coisa. Cada um de nós usufrui de uma unção específica, de um propósito no corpo diferente. Amém? E a gente seguindo mais em frente aqui, a gente vai ver. Olha o que está dizendo no verso 27. Ora, ouve com muita atenção. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Queridos, você, cuidado para você não dar uma carreira aí na sua sala, no seu quarto, porque nós acabamos de ler que Jesus falou para a gente ter bom ânimo, que não era para a gente andar preocupado, que era ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e aqui está confirmando que nós somos o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Amém? Você está aqui comigo? Aleluia! Você se alegra com isso, meu irmão? Glória a Deus!
Então, queridos, a gente está numa posição onde nós precisamos permanecer firmes, inabaláveis. Sabe por quê? Porque nós vivemos por fé. E vivemos por fé na palavra de Deus. Você está comigo até aqui? Nós vivemos por fé. E deixa eu te falar, queridos, a palavra nos garante que é a nossa fé, a fé que vence o mundo. Você sabia disso? A nossa fé é a fé que vence o mundo. Vá comigo para 1 João 5:4. 1 João, capítulo 5, no verso 4. Aleluia, isso é maravilhoso, queridos. Essas verdades têm que nos fortalecer de dentro para fora, queridos. E não permitir que nenhuma situação venha nos confrontar de forma que a gente se acovarde, que a gente retroceda. Sabe por que que Deus está falando isso para nós nessa noite? É porque Ele quer nos ver animados. Porque, sinceramente, eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que, por algum motivo, está desanimado. Mas deixa eu te falar, isso vai acabar hoje, porque a verdade da palavra está chegando no seu coração. E eu acabei de falar para você que você faz parte do corpo de Cristo, a sua natureza mudou. Você morreu para aquilo que você era e você nasceu de novo em Cristo, enxertado em Cristo. Corpo de Cristo, se é corpo de Cristo, Jesus já venceu. Então, queridos, você é mais do que vencedor. Olha o que está dizendo aqui no verso 4 de 1 João, capítulo 5. Porque todo, repete comigo, está falando comigo? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Eita glória, isso é forte, hein? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Repete comigo, a minha fé é a vitória que vence o mundo. Eita glória. Queridos, é para a gente andar animado com essa verdade. É para a gente andar animado. Mas você não sabe, meu irmão, o que está acontecendo na minha vida. Eu tenho certeza que coisas estão tentando se levantar contra você, um desânimo está tentando chegar, palavras de incredulidade. Vou abrir umas aspas aqui, queridos. Você conhece alguém desanimado? Eu vou dar aqui um segundo para você pensar. Você conhece alguém desanimado? Você conhece aquela pessoa que não importa se tá sol, tá, nossa, tá muito quente. Se tá frio, nossa, é frio demais. Aquela pessoa que nunca nada tá bom, ela é desanimada, ela, se Deus quiser, eu lembro muito de ter ouvido isso em outras ministrações. Ah, deixa a vida me levar, a vida leva eu, tá tudo bom, se acontecer tá bom, se acontecer não tá bom, é assim mesmo. Você já conhece alguém desse tipo? Queridos, eu vou falar duas coisas para você. Você precisa pregar a palavra de Deus para essa pessoa, que ela precisa ser liberta disso. Mas se você não tem influência sobre essa pessoa, você não pode se associar a ela. Porque deixa eu te falar algo, queridos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas também se você ficar ouvindo incredulidade, ela vai chegar e você vai andar desanimado. Eu vou contar algo para vocês, queridos. Eu posso falar porque é da minha vida. Há um tempo atrás eu acompanhava muito, a gente não vai falar aqui de política, mas eu acompanhava muita coisa que estava acontecendo no Brasil. Na área de política, segurança, essas coisas. E vou te falar, eu estava ficando triste, eu estava ficando desanimado. Porque era só notícia ruim, queridos. E eu falei, eu vou parar de ver essas coisas. Eu vou ler a palavra, eu vou declarar o que a palavra diz para a nação do Brasil. Sabe, queridos? Por que que eu estou falando isso para você? Porque a gente tem que tirar os olhos daquilo que está atrapalhando, as coisas que estão tentando nos roubar, e olhar para a palavra de Deus e ver essa verdade e se empolgar com ela, quando ela diz que a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Aqui eu já peguei três textos aqui e provei para você na palavra de Deus. Eu sei que o Espírito Santo está convencendo você de que ela é a verdade. Então eu sei que Deus está falando com você acerca desses textos, porque a palavra ela é viva e eficaz.
Então você vai perceber que em 3 textos aqui, em 3 contextos aqui, você vai perceber que é para você ter bom ânimo, porque Jesus já venceu. Você está em Cristo, você está em Jesus Cristo. E ele vai falar que a sua fé é a vitória que vence o mundo. Eita glória! Aleluia! 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 Sabe, queridos, eu quero falar para você acerca de andar animado. Nós somos da fé, queridos, nós cremos para ver. Então, se você está crendo para algo para sua vida, e se você está crendo de fato, você se anima antes de ver. Porque Deus tem promessas para sua vida, Deus tem planos para sua vida. Ele fala em Jeremias que ele tem planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança, para te dar aquilo que você deseja. Sabe, para realizar o desejo do seu coração, até mesmo porque ele que colocou o desejo no seu coração. Amém? Então, nós precisamos crer e andar animados, com expectativa na realização daquilo que Deus colocou no nosso coração. Sabe, queridos, todas as vezes que eu falo que o verbo da vida vai para todas as nações, eu falo animado, eu não falo de, o verbo um dia vai chegar. Não, meu irmão, ele já chegou. E isso me anima. Isso me empolga, me faz com que eu corra mais veloz, que eu pregue mais a palavra da fé, que eu convide pessoas para o Verbo Connect. Porque o Verbo Connect é para isso, é para conectar pessoas que estão isoladas em alguns estados aqui. Porque um dia vai chegar uma igreja lá. E eu já olho pelos olhos da fé que essa igreja já está lá, já está dando frutos. Porque aquilo que Deus falou vai acontecer, meu irmão. Você tem que estar conectado a essa verdade. Mas aí eu volto a dizer, né? Pode ter alguém aqui pensando, ou então alguém que vai escutar essa mensagem no YouTube e falar, mas ele não conhece a minha vida. Ele não sabe o que eu estou passando. Deixa eu te ler algo aqui muito interessante. Eu vou te falar algo que está acontecendo nesse exato momento, que está acontecendo algo contigo ou comigo, porque não pense você que eu estou livre das pressões, das circunstâncias se levantando contra a minha vida. Então, nesse exato momento, existem outros irmãos nossos que estão passando pelas mesmas coisas. E essa palavra é necessário que a gente compartilhe ela na internet para que essa palavra chegue àquele que está desanimado. Sabe, queridos? Abra comigo em 1 Pedro 5, verso 9. Eu gosto muito de ler a palavra, sabe, queridos? Eu gosto muito de testificar na palavra aquilo que está sendo dito, porque. Cadê? Isso aí. Cadê? Não, minto. Perdão, deixa eu ver. Não. 1 Pedro 5, 9. Perfeito. Olha o que vai dizer aqui pra gente, querido, nesse texto. Resiste-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais os vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vou ler de novo, queridos, porque aqui eu só me enrolei um pouquinho aqui quando eu vi. Resiste-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada pelo mundo. Queridos, nesse exato momento, a pressão que você está sentindo, a coisa que está tentando desanimar, tem pessoas que estão passando a mesma coisa. E elas precisam ouvir essa mensagem para ter bom ânimo, porque Jesus já venceu todas essas coisas. E a fé na palavra de Deus é a vitória que vence o mundo. Amém? Você está recebendo algo até agora? Deixa eu falar algo para você, que se tinha algo te desanimando, eu acredito que antes da gente terminar essa ministração, você já vai estar mais animado, porque você está entendendo aonde você está. Você sabe exatamente o que Deus fez por você. Amém? E aí, queridos, eu quero que a gente aproveite o processo. Oh, glória a Deus. Eu já vou terminar. Hoje tem ceia.
Eu não vou me prolongar tanto. Mas eu quero que a gente compreenda os processos. Em vez da gente murmurar e falar, por que que isso está acontecendo comigo, Senhor? Mas eu não merecia isso, Senhor. Eu sou uma pessoa tão boa. Por que que a gente não compreende o processo? A gente não tenta tirar algo proveitoso do que está acontecendo. Sabe, queridos, deserto, circunstâncias, né? Tribulações, perseguições, mentiras, não é a vontade de Deus para a nossa vida, mas sabia que essas coisas fazem com que a gente experimente de outras coisas, como perseverança, como resiliência. E eu quero falar para você, na palavra de Deus, o que que gera algumas situações que a gente sofre e faz com que a gente se fortaleça. A gente se fortaleça cada vez mais. Amém? Como vocês são da fé, eu sei que vocês já sabem até qual é o texto, né? Mas amém. Então a gente vai para lá. Vamos para Romanos 5, no verso 3. Vá comigo em Romanos, capítulo 5, no verso 3. Cadê? Tá aqui. Vamos lá, a partir do verso 3. Olha o que está dizendo aqui, ó. E não. Vamos ler do 1 para a gente contextualizar que vai ser interessante, para não começar no meio. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, observe isso aqui agora, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Eita! Sabendo que a tribulação produz perseverança. Eu não sei quanto a você, queridos, mas antes de aceitar Jesus, aquilo que me incomodava eu já abria a mão, eu desistia. Mas hoje a gente tem uma visão, a gente cumpre aquilo que Deus falou. Então não é qualquer coisinha que vai nos parar, não é verdade? E a perseverança, pressão em cima, coisas acontecendo e você está ali perseverando. A perseverança vai gerar o quê? Experiência. Aqui está dizendo, né, que a tribulação produz perseverança e a perseverança, experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. E olha que interessante. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, queridos, quando a gente fala que a tribulação ela produz a perseverança, a perseverança vai produzir a experiência, a esperança. Queridos, a gente tem que entender que no momento de tribulação existe algo para se aproveitar, da gente compreender, buscar mais. Se algo se levanta contra a nossa vida acerca de saúde, não é necessário, né? Não é bom que a gente procure somente quando a coisa se levanta. É bom a gente se encher da palavra antes. Para quando se levantar, a gente só abrir nossa boca e dizer: está escrito. Eu não aceito isso na minha vida. Chegou a doença, Jesus levou sobre si. Saia daqui, doença, você não tem legalidade. Chegou tempo de escassez, preciso de recurso. Senhor, obrigado, porque o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades, segundo a sua riqueza e glória. Você começa a abrir a palavra e falar. Levantou uma situação, você combate com a palavra de Deus. Levantou outra, você vai lá e combate. Está escrito. Amém? Então é bom que a gente estejamos cheios da palavra para que no momento que for necessário saia a palavra de nós. E a gente não fique, né, procurando remédios para cuidar depois que aconteceu. É melhor a gente já tomar as nossas vacinas diárias. A palavra de Deus, a gente tomar aquelas doses diariamente da palavra. Eu amo ouvir uma exortação, queridos. Sabe por quê? Porque se não for para aquele tempo que está acontecendo comigo, eu fico muito atento.
Porque às vezes Deus está corrigindo coisas, às vezes a gente está ouvindo uma palavra que está corrigindo o corpo de Cristo. Eu tenho muita atenção com ela. Por quê? Porque ou ela serve para mim naquele momento, ou ela vai servir numa hora. Não é verdade? Então a gente precisa estar nutrido. Vou falar para vocês: a doença chega quando a imunidade está baixa. E deixa eu te falar, queridos, a pressão é mais forte quando você está vazio da palavra. Você está fraco no espírito. Se você estiver cheio do espírito, pode se levantar qualquer coisa, meu irmão. Você vai dar gargalhadas da cara do diabo. Você vai se levantar numa ousadia, sabe, numa coragem, num ânimo, num bom ânimo, que eu vou lhe falar um negócio, queridos. É bom demais. Eita glória. Então, queridos, a gente vai estar finalizando aqui. Eu quero só ler aqui algumas coisas que eu anotei, que vai ser muito importante para mim e para sua vida. Sabe, queridos, nós temos que entender desde o início que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que Jesus já venceu, nós somos mais que vencedores, que a nossa fé é a fé que vence o mundo, sabe? Que passarmos por tribulações vai fortalecer o nosso comportamento, a gente vai gerar uma esperança. Sabe, queridos, a fé é a certeza daquilo que se espera, queridos. Deixa eu te falar, se você supera uma pressão, supera outra, com certeza vai chegar um tempo que você vai falar, rapaz, isso aí já não me engana mais não, diabo. Você pode ficar tranquilo. Então, você já vai estar cheio de fé no seu coração e não é qualquer coisinha que vai tentar te parar. Não é qualquer coisinha que vai te desanimar. E eu quero te encorajar a ter bom ânimo. Sabe, eu anotei aqui, eu amo meu pastor Diego falando 10 passos, né? Tem aqueles vídeos no YouTube, né? 10 passos para finanças, 10 passos para. Deixa eu te falar um negócio. Eu vou te dar 10 passos para você ter bom ânimo. Se fosse meu pastor Diego, ele vai ver esse vídeo, ele fala assim: confia no Senhor. Segundo passo, confia no Senhor. Terceiro passo, confia no Senhor. Amém. Quarto passo, confia no Senhor. Repete comigo, eu confio no Senhor. Escreve aí no chat, eu confio no Senhor. E já estamos no sexto passo. Sétimo passo, eu e meu irmão confiaremos no Senhor. Não precisa escrever isso tudo, não, gente. Eu só falei eu confio no Senhor. Sabe, queridos, nós confiarmos, eu não vou falar até o 10, porque o 10º é confia no Senhor. Confia na palavra. Confia naquilo que Deus tem confiado ao seu coração, queridos. Eu vou falar para vocês. Deus tem algo maravilhoso e poderoso para fazer através da sua vida, e Ele precisa que você tenha bom ânimo, que você passe por todas as situações, por todas as pressões, e Ele te capacita para fazer isso. E eu quero que você esteja encorajado para seguir o plano de Deus na sua vida. E para a gente finalizar, eu quero ler um texto aqui para te mostrar que Ele está contigo e Ele vai fazer através de você. Amém? Vá comigo para Efésios 3. Aí, amém. Efésios 3, capítulo 20. Olha que tremendo. Confia no Senhor, porque Ele eu estou aqui parafraseando, tá? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você entendeu isso que eu falei agora, queridos? Você entende que você não está avulso, você está em Cristo. Ele é poderoso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Glória a Deus, queridos.
O poder de Deus, ele opera em nós. Nós estamos em Cristo. O Espírito Santo dele está em nós. Nós somos guiados, nós somos guardados. Existem promessas para nossas vidas. Nós podemos viver o melhor dessa terra. Nós podemos reinar em vida. E para isso a gente precisa estar animado, queridos. Não é murmurando, não é se desanimando que as coisas vão acontecer. É se animando por dentro, tá? Mas eu não quero rir. As coisas estão doendo e você por dentro começa. E você vai, daqui a pouco. E você vai, querido. E essa alegria vai tomando você e você vai se animando e você vai se tornando ousado. Aquilo que estava muito difícil, você não é tão grande assim. Aquele gigante que te ameaçava dia, tarde e noite. Você olha, rapaz, eu com uma pedra eu arrebento ele e depois arranco a cabeça. Você começa a se animar, queridos. Então eu sei porque sei, queridos. Eu sei porque sei, meus irmãos, que essa mensagem foi para nos animar. Vamos estar animados, não vamos deixar nada nos entristecer. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Seja edificado na prática da palavra, queridos.